4, nós leremos apenas o verso 4. E esse texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você que tem versão corrigida, leia comigo. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Na versão atualizada, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero pedir permissão para você nessa noite, para te fazer uma pergunta. Para te fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta bem particular. E eu gostaria que você entendesse como se nós estivéssemos numa conversa bem íntima. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é essa: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não, porque essa pergunta não é tão simples e nem é tão óbvia quanto parece. E eu vou explicar. Sua esposa pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola podem dizer isso a seu respeito? Os membros da tua igreja podem dizer isso a teu respeito? É muito provável que a essas alturas você já esteja aí criando alguns mecanismos de defesa no teu coração. Talvez você esteja até pensando: o pastor está fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha vida. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até argumentar: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta corrupção, será que dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, eu lembro que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo estava preso, Paulo estava algemado. Paulo estava no corredor da morte. Paulo estava na antessala do martírio. Paulo estava com o pé na sepultura e com a cabeça embaixo da espada de Roma. E ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Há 3 verdades aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, alegria aqui não é uma opção, é uma ordem. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem de Deus. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos, quando mesmo? Sempre. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você tem problema na tua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta lá na sua casa ou só lá em casa que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz ou alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue.
O desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias difíceis. Sabe por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão nem mesmo é a ausência de coisas ruins ou presenças de coisas boas. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. A alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora presta atenção numa coisa. Você não precisa ser um psicólogo ou um grande entendedor da alma humana para perceber uma coisa. Nem todos os crentes salvos em Cristo estão desfrutando desta alegria. Basta conversar com as pessoas. Basta você olhar para o semblante delas. E você vai perceber que no rosto de algumas pessoas crentes e salvas em Cristo, parece que tem uma áurea de tristeza. E a pergunta é, o que está acontecendo? E eu não tenho dúvida do que está acontecendo, pode ser entendido à luz de 1 Samuel, capítulo 30. Você se lembra que quando Davi chegou em Siclag, a sua cidade de refúgio, com seus 600 homens valentes, percebeu que a cidade havia sido saqueada, queimada, esfoliada, ferida. E os amalequitas haviam levado embora os rebanhos, os filhos, as filhas, deixando um rastro de destruição para trás. Quando Davi viu aquela cena, ele chorou, ele falava, Senhor, não tenho mais força para chorar. Ele muito se angustiou. Seus homens queriam apedrejá-lo. Porém, ele se reanimou no Senhor, seu Deus, e fez uma breve oração com duas perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, ele estava perguntando assim para Deus, Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, eu vou aceitar passivamente até a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus respondeu para Davi, reaja, Davi. Porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus a quem estamos servindo e adorando nesta noite é o Deus da restituição. Ele pode trazer de volta a alegria para o teu coração. Ele pode trazer de volta a paz para a tua casa. Ele pode trazer de volta a harmonia para o teu casamento. Ele pode devolver aquilo que o inimigo roubou de você. Agora, nós precisamos identificar nesta noite quais são os ladrões que estão roubando a nossa alegria. Eu estou certo que a carta de Paulo aos Filipenses nos fala sobre esse assunto. Cada capítulo desta carta fala de um ladrão diferente da alegria. Com a sua Bíblia aberta aí em Filipenses, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está aí no capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Depois continue aí em Filipenses. Paulo escreve assim, meus irmãos, eu quero cientificá-los de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha, note uma coisa, as coisas que me aconteceram, as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, sonhando você ou não. As circunstâncias acontecem à revelia da tua vontade, à revelia do teu querer. E às vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha. Chega na tua vida e transtorna o teu coração e põe a tua vida de ponta cabeça. É uma enfermidade repentina, é um acidente grave, é um luto traumático, é um divórcio doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você não imaginava e que de repente chega na tua vida e transtorna o teu mundo.
Se você não tomar cuidado, essa circunstância leva embora a tua alegria. Pensa comigo no pai, numa mãe que cria uma menina com todo zelo e carinho. E no dia do casamento, o pai, com muita alegria, leva essa filha ao altar. Imaginando que a sua filha vai construir um castelo de felicidades. E de repente essa menina descobre que se casou com um homem bruto, rude, violento, infiel, que vai transformar a sua vida num pesadelo. E que aquele casamento que tinha tudo para ser um projeto de felicidade, se arrasta ferido, machucado, traumatizado para as barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva de embora a tua alegria. Imagina você, né, vai ao médico para o exame de rotina. De repente você descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a tua alegria. Imagina você, um casamento de 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos de vida conjugal, harmonia, fidelidade, respeito e amor. De repente, uma traição, uma punhalada nas costas, uma situação de dor, de vergonha, de tristeza, de opróbrio, de infidelidade. Se você não toma cuidado, isso leva embora a tua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, em vez de roubar minha alegria, contribuíram para o progresso do Evangelho, eu tenho que perguntar para Paulo, que coisas são essas, Paulo, que aconteceu a você? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós. Olha, eu fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui preso e açoitado em Filipos. Eu fui escorraçado em Tessalônica. Eu fui enxotado de Berengue. Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Coríntios. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio para Roma. Eu fui picado de cobra. Eu cheguei em Roma algemado e preso. Mas eu quero que vocês saibam que essas circunstâncias contribuíram para o Evangelho, para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, ele não tem medo de sexta-feira 13, ele não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que Deus dirige o seu destino. Ele escreve nesse primeiro capítulo, e ele estava preso, e a igreja foi encorajada. Porque ele estava preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, quanto os membros do palácio de Nero. E o que era a guarda pretoriana? Eram 16 mil soldados de elite. A guarda pessoal do imperador, gente que transitava no palácio, que trafegava pelos corredores do poder, com desenvoltura e tinha influência no império. Porque Paulo estava preso, não podendo visitar as igrejas, ele começa a escrever as cartas da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se ele não tivesse preso, talvez nós não teríamos estas joias preciosas nas nossas vidas. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que a tua vida é um barco à deriva no mar revolto da vida, na verdade é a mão da providência de Deus que está dirigindo o teu destino. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Olhe para a vida na perspectiva do cuidado de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a tua alegria. Vern Chaplin, autor conhecido, escritor que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. Ele conta uma experiência. Quando ele era criança, brincando aos pés da sua mãe, a sua mãe fazia o bordado. Ele olhou o bordado da mãe de baixo para cima, pelo avesso, e disse, mamãe, que coisa feia que a senhora está fazendo. Que é isso? E a mãe percebeu que o filho não estava entendendo nada. Tinha muitas linhas soltas, sem harmonia. E a mãe disse, vem cá, meu filho. Sentou o menino no seu colo e mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito. E havia beleza, e havia harmonia, e havia sentido. Talvez você esteja olhando a vida como uma criança vendo o bordado da mãe pelo avesso. Tem muitas linhas soltas, as coisas não se encaixam. Você não entende o que está acontecendo.
Mas um dia Deus vai sentar você no seu colo e vai mostrar o projeto dele de cima para baixo. E você vai sempre entender que todas as coisas cooperaram para o seu bem, porque é a mão de Deus que dirige o teu destino. Olhe para a vida na perspectiva de Deus, para que a circunstância não roube a tua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, capítulo 2, versículo 3 a 5. Capítulo 2, versículo 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não te invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. Eu preciso dizer para você que nós sofremos mais por causa de gente porque por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de gente porque por causa de circunstâncias. Sabe por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Daí, é impossível você ter uma vida saudável, ter um relacionamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. Nós não somos perfeitos. Nós não temos um cônjuge perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não viemos uma família perfeita. Nós não constituímos uma família perfeita. Nós não somos uma igreja perfeita. Por isso nós precisamos perdoar uns aos outros. Sem perdão não há saúde emocional. Sem perdão não há saúde espiritual. O perdão é absolutamente necessário para você ter saúde emocional e espiritual. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer, se você não perdoa, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Se você não perdoa, Jesus Cristo diz que você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você adoece. Adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoa, você é flagelado pelos verdugos da consciência, você não tem paz. Você se torna prisioneiro da mágoa. Eu vou te dizer mais, perdão é uma questão de bom senso. Sabe por quê? Se você guarda a mágoa no teu coração, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno, pensando que o outro aqui vai morrer. A falta de perdão é autofagia, é autodestruição. Se você guarda mágoa no teu coração, você vai acabar convivendo com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida. 24 horas por dia. Essa pessoa vai manter você sobre algemas, no cabresto. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa vai deitar do teu lado e tornar-se o seu pesadelo. Você vai se assentar por uma refeição, e essa pessoa vai sentar do teu lado e tirar o teu apetite. Você vai sair de férias com a família, e essa pessoa vai pegar carona com você para estragar suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente e a alforria do coração. O perdão traz restauração. Eu não estou te dizendo que o perdão é fácil. Eu estou te dizendo que o perdão é necessário. O perdão não é a coisa natural, fruto de uma personalidade dócil. O perdão é uma expressão da graça de Deus. Eu concordo, com os estudiosos que dizem que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Pregar sobre perdão não é difícil é perdoar quem nos machuca.
Mas eu preciso dizer para você que o perdão é maior que o ódio. O perdão liberta. O perdão cura. O perdão restaura. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu fui entender o que é perdão no dia que eu entendi a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava a conta com os seus súditos e encontrou um servo que devia 10.000 talentos. Não tendo como pagar, o rei mandou vender a ele, a sua mulher, seus filhos. Esse homem clamou por misericórdia, disse: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O rei teve misericórdia dele e lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, esse mesmo homem perdoado encontra o conservo que devia 100 denários. Não tendo também como pagar, pediu misericórdia, disse: não tenho misericórdia, não. O agarrou, sufocou e disse: paga o que você me deve. Quando o rei ficou sabendo, e o rei ficou muito irado, chamou e disse: servo malvado, eu lhe perdoei 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o teu conservo 100 denários? Pois serás entregues aos verdugos, aos frajuladores, até que pague o último centavo. Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, eu não entendi quase nada. Quase nada eu entendi. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto sabe 100 denários. Ficou dito pelo não dito. Eu não entendi o que Jesus quis dizer. Eu preciso dizer para você que Jesus não contou apenas uma parábola, né? Ele contou uma hipérbole, é um exagero de linguagem. Sabe por quê? Nenhum judeu podia ver no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérez, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos seriam todos os impostos das nações durante 13 anos. Naquela época, o salário do trabalhador era 1 denário por dia. Um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150 mil anos. Isso significa que a dívida desse homem era impagável. Impagável. Que a promessa que ele fez, tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei, era uma promessa que jamais ele poderia cumprir. Pois esse é o tamanho do perdão que Deus deu para você e Deus deu para mim. A nossa dívida com Deus é impagável. Só que esse homem encontra lá na frente alguém que lhe deve 100 denários. E o que são 100 denários? 100 dias de serviço. Alguém que acabou de ser perdoado de 150 mil anos não consegue perdoar alguém 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção entre 10.000 talentos e 100 denários? 10.000 talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Alguém que acabou de receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, Ciclano, porque eu fui muito machucado, fui muito ferido, fui muito machucado, fui muito humilhado. A Bíblia diz que você tem que perdoar assim como Deus perdoou você. E como é que Deus nos perdoa? Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você pense: pastor, eu até perdoo, mas esquecer não consigo não. Aí é demais. Você não se esquece. Graças a Deus que você não se esquece. Significa que você não tem amnésia. Graças a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo, Deus se lembra de tudo, Ele é onisciente. Então, o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca vai
mais vai jogar no teu rosto o pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais vai cobrar uma dívida que Ele já perdoou você. Por isso, perdoar é lembrar, sem sentir dor. Isso virá à tua mente, querendo você ou não, gostando você ou não, mas quando essa cena vier à tua mente, você responde, essa dívida já foi paga. Esse devedor já não deve mais nada. Está quites, está resolvido, está perdoado. Talvez alguns, esteja perguntando, alguns de nós aqui precisaremos depois mandar uma carta, um e-mail, um telefonema, talvez fazer uma visita, mas em nome de Jesus não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Sabe, espreme essa ferida para que haja asepsia, para que haja cura, para que haja restauração. Do contrário, as pessoas roubarão a sua alegria. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, era uma igreja missionária. Ajudou Paulo quando ele estava em Coríntio, ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica, ajudou Paulo quando ele estava em Roma, ajudou os pobres da Judéia. Aquela igreja, portão para fora, era uma bênção, mas portão para dentro era um problema. Até as mulheres da igreja estavam brigando. Capítulo 4, Paulo fala, olha, eu rogo a Cite, dia que Evódia liderava o bazar da igreja, a Cite não aparecia. No dia que a Cite trabalhava na cantina, a Evódia não passava lá para pegar lanche. Tinha gente trabalhando na igreja, desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava na igreja, desde que o grupinho dele surgisse e aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Tinha gente dizendo, Paulo, você que não está aqui, tem gente aqui, Paulo, que dá azia em copo de sorrisal, não tem jeito. Aí Paulo diz assim, então tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque quando ele estava na cruz, sendo cuspido, humilhado, envergonhado, ele lá da cruz disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toma a atitude de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Eu acho que o terceiro radões da alegria, né, a gente não enfrenta aqui em Osasco, não, né? É a preocupação com o dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É a solução. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da tua honestidade. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro. Briga porque tem dinheiro, briga porque tem muito dinheiro, briga porque não tem dinheiro nenhum, briga porque tem pouco dinheiro, mas sempre briga. O dinheiro hoje é um dos maiores pontos de discussões e briga dentro dos lares. O grande problema é que Paulo disse que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjearam, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que não trouxe nada, gente que não vai levar nada, mas gente que corre desesperadamente daqui para lá, porque só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é mais que uma moeda, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é um Deus, o dinheiro é Mamon, e no altar de Mamon, muitos se casam, muitos se divorciam, muitos vivem, muitos morrem. Por quê? Muitas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Nós estamos vivendo uma época muito complexa, né, no mundo econômico.
Os especialistas, os economistas, dizem que nós vivemos o tempo da globalização. Isso é verdade, né? O Tolstói, no seu livro do Lado Oculto da Globalização, ele disse que o mundo é uma aldeia global. E é verdade. O que acontece do outro lado do Atlântico mexe com o seu bolso, aqui e agora. Acontece um terremoto na Bolsa de Tóquio, Singapura, de Nova York, mexe no seu bolso, querendo você ou não. Vê um exemplo? Em 2008, o mercado imobiliário americano emprestou mais dinheiro que podia. E a bolha imobiliária estourou. E a crise financeira do mercado imobiliário americano, num efeito cascata, gerou uma crise mundial. E você sabe que nós, no Brasil, no Espírito Santo, é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta. Nós somos o maior produtor de granito do mundo hoje. E muitos donos de pedreiras no estado do Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário bambeou as pernas, porque nós somos uma economia globalizada. Para vocês terem uma ideia, antes dessa crise de 2008, algumas empresas, né, e hoje cerca de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 150 empresas. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 151 países. No ano 2000, o Bill Gates tinha uma renda de 400 milhões de dólares, e ele não era, por semana, e ele não era o homem mais rico do mundo. O grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do teu tempo e mais do teu dinheiro. Para isso, você tem que consumir mais também. E nós entramos nesse mercado. Essa máquina tem que girar. Mesmo que você não tenha tempo para você, para sua família, para Deus, não importa se a sua vida emocional se arrebente, desde que essa máquina continue girando. E eu vou ilustrar isso. Na década de 50, nós consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi coisas tão engraçadas. Eu já vi uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda ganhando celular. Telefone celular. Verdade. A revista Veja publicou uma matéria dizendo que as crianças de classe média, né, e estou falando de muitas das nossas, né, que as crianças de classes médias são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. E nós não estamos falando de coisas básicas, nós estamos falando de coisas supérfluas. Em outras palavras, levaram a criança hoje no shopping center é um perigo. Né? Tem algumas crianças que, se ela não der o que ela quer, ela faz uma confusão na porta da loja. Né? Outros dão uma bicuda na canela da mãe. Você já visitou quarto de criança de gente classe média? Já visitou? Gente, tem prateleira do chão ao teto. Uma criança hoje, quando nasce, ela já tem mais brinquedo do que vai conseguir brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, e quer outro. E se você não der, ele tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo. Está vendo o mundo que nós vivemos? Num dia de casamento, que eles foram no casamento, eles falaram para ele, nós temos que comprar sapato novo. É verdade, todo mundo sabe disso, né? Festa de casamento tem que comprar sapato novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse para elas assim, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o armário e contou 151 pares de sapato. Precisava comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então, vou te dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece.
O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, pois com isso estejamos contentes, pois a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos desse mundo. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém já disse, e com muita propriedade, que as pessoas mais felizes são aquelas, geralmente aquelas que chegam em casa cheirando graxa, que comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda, uma noite bem dormida. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conheceu na vida era um homem que só tinha dinheiro. Por isso, preste atenção nisso. Você não trouxe nada para esse mundo. Você não vai levar nada desse mundo. E você tem mais coisa do que você precisa. Você já parou para perceber isso? Abre o teu guarda-roupa. Você vai perceber uma coisa, você vai perceber que tem mais roupa do que você precisa. Abre o teu armário e quantos pares de sapato, de tênis, você não usa isso tudo. Você vai agregando determinadas coisas que você não precisa. E, de repente, o consumismo vai gerando em você uma insatisfação porque você não tem esse ou aquele outro produto. E você deixa de viver feliz hoje porque você está descontente com aquilo que você ainda não tem. Como você não pode levar nada disso. No dia que John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso chegou no cemitério, na hora do sepultamento, e perguntou para o contador de John Rockefeller, e aí, quanto que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador respondeu, olha, deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Você já viu caminhão de mudança em enterro? Você já viu gaveta em caixão? O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que ter projeto financeiro, que você não queira ter um carro melhor, ter um salário melhor, ter uma casa melhor, ter uma condição de vida melhor. Isso é legítimo, isso é bom, isso é necessário. O que eu estou dizendo para você é que não pense você que o dinheiro será a fonte da sua alegria. Por isso Jesus Cristo disse, juntai para vós tesouro lá no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode tomar de você. Não pense que a alegria está no dinheiro, a alegria está em Deus. Só Ele pode fazer você feliz. Vamos ao último ladrão, capítulo 4. Versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz, não andei ansiosos com coisa alguma. Em tudo, seja conhecida diante de Deus pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tenho certeza que você se olhou no espelho antes de vir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou daquele tipo de gente que quando o problema está lá na China, você pensa que está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um, porque você não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal desse século. A ansiedade é o pecado mais democrático da nossa geração. A ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciões, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Aliás, há uma pesquisa mostrando por que as crianças estão ansiosas. Sabia disso, que as crianças andam ansiosas?
Também pudera, gente. Eu não consigo entender algumas coisas. Hoje uma criança faz 4 anos, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. É aula de inglês, de natação, de Kumon, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A criança não pode ser mais criança hoje. Anda estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento. Apertar o pescoço. Tirar o oxigênio. Sufocar. Tem muita gente assim hoje. E Jesus foi claro em dizer que a ansiedade é inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Em outras palavras, você não ajuda a resolver o problema de amanhã ficando ansioso hoje. A ansiedade rouba as tuas energias. Está provado estatisticamente que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre por eles assim mesmo, desnecessariamente. E se vierem a acontecer, vamos sofrer 2 vezes. E já sem força para enfrentá-los. Segundo lugar, a ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É pré-ocupação. Eu me ocupo antes por um problema que ainda não chegou. Ou eu sofro por um problema que não está acontecendo ainda, como ele já estivesse acontecendo. O pastor Dias, ele conta que quando ele era seminarista em Campinas, um dia ele levantou para tomar água, o bebedor ficava no corredor, e ele está atravessando o corredor e viu uma porta do quarto do colega aberto, e quando ele olhou, ele estava chorando convulsivamente, as lágrimas estavam pegando, ele entrou, o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? O que aconteceu? Ele falou, estou com medo da minha mãe morrer. Mas que hospital que ela está? Não, ela não está doente, não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Tem 30 anos isso, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Mas mais do que isso, Jesus Cristo diz que a ansiedade, além de inútil e prejudicial, a ansiedade é símbolo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós tereis buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora presta atenção nisso. Por que nós ficamos ansiosos? Qual o remédio para a ansiedade? E Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus, a vossa petição, oração e súplica com ação de graça. Eu quero que você entenda uma coisa comigo. Paulo está dando a receita para a cura da ansiedade. E eu falo de 3 coisas. Primeiro, ele fala de súplicas. Depois ele fala de orações. Orações é uma palavra ampla, mas que no grego é a mesma palavra para adoração. E depois ele fala de ações de graça. Então ele fala de 3 coisas: de adoração, de petição e de ações de graça. Esse é o remédio, essa é a receita. Então eu vou fazer outra pergunta. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer o que Paulo está mandando. Eu vou adorar a Deus agora. Eu vou fazer uma oração de adoração, é o que Paulo está mandando fazer. E você adora a Deus por quem Deus é. E eu chego para Deus e digo, meu Deus, eu quero te adorar por quem Tu és. Tu és o meu Criador, o meu Redentor, o meu Provedor, o meu Libertador, o meu Consolador. Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha alegria, a minha paz.
Eu quero te adorar porque tu és um Deus autoexistente, porque tu és um Deus infinito, porque tu és um Deus imenso, porque tu és um Deus eterno, porque tu és um Deus imutável, porque tu és um Deus onipotente, onisciente, porque tu és um Deus onipresente, porque tu és um Deus generoso, amoroso, gracioso, fiel e bondoso. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha vida. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, tu és a minha paz, tu és a minha alegria, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. E aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Não combina. Não combina. Ou você retira a ação, ou você tira a ansiedade. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? O nosso problema é que nós não conhecemos suficientemente o Deus que nós cremos. O maior problema da igreja é que ela não para meditar na grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? O profeta Isaías parou para pensar sobre isso no capítulo 40 do seu livro e disse: o meu Deus é aquele que mede as águas dos oceanos com a concha da sua mão. O meu Deus é aquele que mede o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que desenrola o céu como uma cortina. O meu Deus é aquele que sabe, que conhece as estrelas do firmamento e chama cada uma delas pelo nome, por ser forte, força e grande em poder, nenhuma delas vai faltar. Pergunta para um astrônomo qual é o tamanho do universo. Ele não sabe. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos projetam que o universo deve ter mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você entrasse numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra. Pois o seu Deus é maior que tudo isso, o seu Deus criou tudo isso. E esse Deus é o seu Pai. Ele fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele não sabe explicar para você. Mas eles já sabem que há mais estrelas no firmamento dos bilhões de mundos estelares do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos dos nossos planetas. Vai um dia à praia, junte as duas mãos de grão de areia, leva para casa, coloca numa tábua de vidro e conta quantos grãos de areia você tem num punhado de mão. Pois há mais estrela no firmamento do que todos os grãos de areia, de que todas as praias, de que todos os oceanos. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte, força e grande poder, nenhuma delas vem a faltar. Esse é o seu Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas não é apenas o macro-universo que nos espanta, não, o micro-universo também. Se você chegar na sua casa hoje, pegar uma folha bem pequenininha lá no seu quintal, essa folha, ela é mais complexa do que a cidade de Osasco. Se você chegar em casa hoje, pegar uma gema de ovo e colocar numa frigideira, essa gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, prêmio Nobel de oftalmologia, disse que você e eu temos 2 milhões de filhos duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Liebenberg, prêmio Nobel, ele fez uma das mais descobertas no século passado. Ele descobriu que nós temos 60 trilhões de células no nosso corpo. E mais, em cada uma dessas células tem 1,70 m de vida DNA, onde em cada uma delas está gravado e computadorizado todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu temperamento. Se você pegasse a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA do teu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA do seu corpo. A vida DNA do seu corpo dá para dar diversas voltas no sistema planetário. E códigos de vida, diz o doutor,
que não pode surgir num acaso, não pode surgir espontaneamente, não pode surgir num Big Bang, numa explosão cósmica, não pode surgir por evolução. Isso foi plantado em você por Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor dos céus e da terra, e Ele é o céu Pai, e Ele está dizendo: não andei ansiosos por coisa alguma. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Quando você conhece a Deus e adora a Deus, não poderia existir espaço no nosso coração. O resultado disso é que Paulo diz: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente é em Cristo Jesus. A ansiedade tem que ir embora. E no lugar da ansiedade, vem morar a paz de Deus. E essa palavra guardará é montar guarda, é montar sentinela. Significa o seguinte, que Deus monta uma guarda celestial ao redor da tua cabeça, ao redor do teu coração. É por isso que Paulo podia dizer, de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Quando eu era criança, eu escutei uma frase: o projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu fiquei confuso com essa frase. A primeira dela eu entendi claramente: ser de santos, porque eu sou santo. Mas a segunda frase eu não entendi. Não entendi. E fui depois tentar entender, pesquisar. E sabe que eu descobri? Que talvez quem conseguiu entender melhor isso foram os teólogos, que eles perguntaram: qual é o fim principal do homem? Eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A Bíblia diz que é na presença de Deus que tem a plenitude de alegria, e na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu vou terminar. E eu queria pedir licença a você para te fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, toda pergunta pessoal nos põe por contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa pergunta bem particular. E a pergunta é essa: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que Deus possa nos dar essa resposta nessa noite. Amém. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu e ao meu coração. Se nós juntarmos tudo que já ouvimos, tudo que já aprendemos, em todos esses anos que sentamos em nossos bancos, há muitos livros para serem escritos, há muita coisa para contar. Mas o quanto disso tudo, que você já ouviu a tua vida toda, inclusive esta noite, vai mudar ou não a tua vida, depende única e exclusivamente de você. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus do universo, que morreu na cruz para que você seja feliz, Ele pode todas as coisas, Ele conhece todo o universo, Ele criou todas as coisas, mas Ele deu a você o livre-arbítrio. Eu não sei quanto tempo mais precisa para começarmos a ser felizes hoje com aquilo que Deus nos deu.
e sermos gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tu és a fonte da nossa alegria. E nada neste mundo pode nos trazer a verdadeira alegria a não ser o Senhor, Pai. Jesus é a nossa alegria. E é por causa dele que nós cantamos e nos exultamos na Sua presença. Deus, traz a alegria da salvação ao coração do Teu povo. Alegra a Tua igreja. Tira de nós, ó Deus, o espírito angustiado e cobre-nos com veste de louvor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos viver exultando nesta alegria que vem do Teu trono para o nosso coração. Restaura a sorte da Tua igreja. E traz sobre nós este óleo da alegria, para que vivamos de modo digno nesse glorioso Evangelho que nos alcançou. Abençoa, Deus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.